Papo de Vila. Salve, salve meu povo da Vila! Chegou terça-feira, dia de escutar o Papo de Vila. Mas hoje o nosso episódio será diferente, tá, gente? Iremos divulgar aqui uma participação especial de Paula Leão, tia Paulinha, uma das nossas diretoras no podcast SOS Gestor. Para quem não conhece, esse podcast foi criado por Thaís Roberta Bento, no canal SOS Educação, especialistas em educação e gestão escolar, que traz sempre parceiros importantes para solucionar desafios que acontecem no dia a dia das escolas. Vamos embora, meu povo, ouvir qual foi a solução dessa vez? O episódio de hoje é aquele da professora que estava gerando problemas com os colegas, alunos e famílias por conta de um cheiro. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. E Thaís, como quem é da educação pode até morrer de susto, mas de tédio não tem perigo, conta para nós qual é o susto de hoje. Bom, eu vou ler aqui um caso real enviado por uma gestora de escola. Nós vamos manter anônimos o nome dela e de todos os envolvidos, mas vamos lá. Que tipo de abordagem você usaria quando o assunto é delicado, como um professor ou professora que precisaria de uma dose extra de um desodorante ou que usa aquele perfume em excesso? Talvez estejamos todos inclinados a deixar para lá, ignorar o problema, na esperança de que de alguma forma ele acabe desaparecendo. Mas, quando eu passei por isso na minha escola, eu sabia que precisaria encontrar uma maneira de abordá-lo antes que se transformasse em um enorme problema envolvendo muitas pessoas. Bom, e quando aparece uma situação dessa que parece simples, lá vai o gestor escolar deixar uma pilha de problemas, de situações que ele tem ali para resolver e tentar dar conta de mais um incêndio que ele tem que apagar na escola, enquanto todos os outros assuntos e situações continuam em paralelo a acontecer. Então, antes de você contar exatamente como foi que aconteceu, conta para nós. Esqueci. Não fala que você esqueceu. Vamos continuar, né? Vamos seguir o baile. Bem que eu tava vendo que você estava falando, sem chegar em lugar nenhum. Gente, eu vou falar, eu acho que eu vou falar. E antes de gravar, eu falei, só isso que eu falei, não esquece disso. Então, mas vamos falar aqui o que aconteceu? Todos os episódios a gente grava. A Thaís tem um roteiro e eu não preciso do roteiro, eu vou só seguindo. Que você tem aí um roteiro. Hoje a Thaís achou que estava arrasando, então põe o roteiro aí para você. E aí me atrapalha, porque eu não quero ficar seguindo aqui, eu quero ficar prestando atenção no que você está falando. O que a gente ia falar é que, bom, lá vai o gestor de escola resolver mais um problema, parar tudo que ele está fazendo para resolver mais uma questão do dia a dia. Isso não só íamos falar como eu falei. Sim. Então vamos lá, vamos para a história de hoje. Vou continuar lendo o relato da diretora da escola. Durante tantos anos de experiência na gestão escolar, eu confesso que tive poucas situações delicadas para resolver que envolviam professores. Todas, porém, sempre requerem um cuidado enorme para gerar o menor constrangimento possível no professor envolvido. E também há todo um malabarismo para evitar que o assunto circule entre os colaboradores, os outros professores, ou que gere atitudes ofensivas por parte dos alunos, como apelidos ou piadinhas inadequadas. Nesse caso, o problema a ser resolvido... Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante. Gente, isso, a gente fala tanto em valorização do professor, do profissional da educação. Esse cuidado de, seja qual for a situação, ter uma ação antes que esse professor se torne foco de brincadeiras, seja entre alunos, seja entre os colegas, isso também é valorização do professor que está ao nosso alcance, porque geralmente a gente foca nesse assunto valorização do professor pensando que a gente não tem o que fazer, que tem que ser o governo, que tem que ser salário, e não é isso. Essa forma de respeito também é valorização e faz muita diferença. Nesse caso, o problema a ser resolvido era um professor que usava uma dose bastante exagerada de perfume. Ufa, que alívio!
Eu tenho certeza, gente, todo mundo que está ouvindo aí pode rir agora, levanta a mão, se você também já estava pensando assim, deve ser que o professor não cheirava bem. Eu vou abrir, quem está ouvindo esse episódio do dia que ele foi lançado, que é no sábado, eu vou abrir uma caixinha lá nos stories do SOS Gestor Escolar e do SOS Educação para vocês votarem se vocês também estavam achando que era outra coisa esse título do episódio, né? Ele usava Começa essa frase. O problema a ser resolvido era um professor que usava uma dose bastante exagerada de perfume, cujo odor, para piorar a situação, não era nada agradável. Ninguém sentia ter proximidade o suficiente para dar, digamos, um toque ao professor. Os colegas começaram a trazer para a coordenação o problema, alguns inclusive dizendo que o perfume exagerado daquele professor estava atacando a alergia respiratória, que provavelmente em breve começaria a gerar falta no trabalho por atestado médico. E quem sabe isso logo viria também por parte dos pais de alunos. Eu soube naquele momento que precisaria tomar uma ação imediatamente. Bom, vamos lá então. Antes de qualquer outro comentário que eu estou me segurando aqui, vamos ouvir o que um gestor de escola, no caso hoje, uma gestora de escola. Hoje temos uma gestora de escola e uma mãe de aluno. Sim, nós começamos a trazer em alguns episódios pais de alunos também, para se colocarem na posição do gestor, e nós temos 2 objetivos aí. Um deles é realmente dar essa oportunidade para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó, um responsável por uma criança em idade escolar, sentir o quanto é difícil, o quanto é complicado o dia a dia do gestor com as decisões que ele tem que tomar, e que muitas vezes, quando parece que esse diretor não está se importando com seu filho, ou marcou um horário com você e demorou para te dar a resposta, não é porque ele está lá esquecendo de você, é porque tem muita coisa que acontece no dia a dia. E então nós estamos convidando pais e responsáveis também para participar com a opinião, para dar essa oportunidade deles se colocarem no lugar do gestor, e para quem sabe, realmente, uma visão de fora, às vezes, vai trazer uma inspiração que pode ser adaptada e usada na escola. Então, nós vamos ouvir uma diretora de escola de Pernambuco e uma mãe de aluno, certo? Agora a gente vai ouvir a Paula Leão, diretora de gestão da Escola Vila Aprendiz, em Recife, Pernambuco. Gente, a Escola Vila Aprendiz é um colégio com... A gente tem um carinho enorme pelos professores, pela equipe de gestão, pelas famílias. Nós fizemos um trabalho com eles durante a pandemia, né? E todo mundo que conviveu com a gente, mesmo que, né, através das telas, durante aqueles praticamente 2 anos, marcou a vida da gente de uma forma muito intensa, né? Então, um beijo para todo mundo do Vila Aprendiz. E queremos ainda conhecer a escola pessoalmente, né? Porque foi em época de pandemia, então a gente conviveu bastante com a equipe da escola, com as famílias, mas tudo de forma remota. Então, quem lá sabe nós não em breve. Fomos ainda. Então, vamos ouvir o que a Paula faria nessa situação. Olá, pessoal. Eu sou Paula Leão, diretora da Escola Vila Aprendiz, que fica aqui em Recife, Pernambuco. E estou aqui com o desafio de responder como nós lidaríamos com essa situação que foi colocada por Thaís, né, pelas meninas do SOS. Bom, eu acho que aqui na Vila a gente procura ter uma relação muito próxima da equipe, né, e sempre cuidando de tudo que pode afetar o trabalho deles, para que a gente minimize situações que possam atrapalhar as relações. E nesse caso, aparentemente bastante delicado, eu traria um pouco dessa informalidade que a gente tem aqui dentro, trazendo o exemplo para as pessoas como se eu já tivesse vivido a situação. Então, eu chamaria esse colaborador e dizendo: fulana, a gente estava precisando conversar um pouquinho. A gente tem notado uma situação que tem acontecido, e aí, menina, você não vai acreditar, algo que já aconteceu comigo. Eu tenho um olfato péssimo, né? E aí meu marido acabou me dando um toque, muitas vezes, que eu acabava exagerando no perfume
quando eu vinha para a escola. E às vezes isso podia estar incomodando algumas pessoas. E assim foi quando eu caí em mim, que realmente eu tenho uma dificuldade, né? Às vezes eu não consigo perceber e de repente eu podia estar incomodando alguém com aquele cheiro que não era tão bom para todo mundo, ou até, por exemplo, alguém que o cheiro é bom, mas que sofre de enxaqueca, enfim. Então eu me lembrei do meu caso e eu resolvi conversar com você, porque o que a gente quer é que nada atrapalhe a relação de vocês, né, colaboradores, com os nossos alunos e com a própria equipe. Então, a fim de a gente cuidar, assim, para que sempre vocês tenham essa melhor relação possível entre pessoas, entre a equipe, com as crianças, eu estou te chamando para a gente conversar sobre isso. Sei que às vezes pode parecer delicado, mas você sabe que aqui tudo que a gente quer é o sucesso de vocês, né? E como isso realmente aconteceu comigo, eu achei que era o melhor momento que eu chamasse para que isso não tivesse nenhuma repercussão interna, tá certo? Que bom ouvir esse sotaque, né? Dá uma vontadinha de dar uma passadinha lá no Nordeste, passar o restinho do ano por lá. Em Recife. A gente esse final de semana a gente teve um casamento que foi em homenagem a Recife. Então tinha até bolo de rolo em formato de bolo de casamento, né? Ao invés de ser o bolo tradicional de casamento. Bom, e a empatia que a Paula trouxe nessa fala dela, eu acho que assim, quase que pula da tela, né? Eu fiquei com vontade de ser uma das pessoas da equipe dela lá, porque realmente é um momento que acaba sendo... É uma conversa que é um pouco constrangedora e eu acho que essa estratégia dela se colocar na situação, como tendo vivido a situação, para ir levar a fala com a professora, traz assim um alívio bem grande, né? E traduz essa preocupação que a gente já sabe que eles têm lá no Vila Aprendiz com toda a equipe pedagógica. Sim, muito, muito legal mesmo esse ponto de se colocar no lugar, né? Falar, já passei por isso, né? E em várias situações isso ajuda, sabe por quê, gente? Porque ajuda a pessoa que está te ouvindo, e isso vale também quando você for conversar com aluno, principalmente aluno mais velho, adolescente, se você começa contando, se colocando nessa posição de vulnerável também, né? Não tendo medo da vulnerabilidade, você ajuda para que essa pessoa ela derrube ou reduza o filtro afetivo, que é meio que uma proteção que a gente constrói inconscientemente quando a gente sabe que o assunto que a gente vai tratar com a outra pessoa vai ser difícil. É meio que baixar a guarda, né? Assim, diminuir o filtro afetivo isso, é conseguir que a pessoa baixe a guarda. E eu acho que foi exatamente isso que traduziu ou que transmite essa fala de já passei por isso. Então, usar isso com alunos, principalmente alunos adolescentes, também é muito legal. E em situações que às vezes não são só de um assunto mais pessoal ou constrangedor como esse, mas que seja também talvez de uma cobrança, né, de atraso na entrega de material, ou que esteja aparecendo displicência de um professor em alguma situação. Se você começa a se colocar, eu já passei por isso também, uma época que eu não conseguia entregar as notas, os boletins, os compromissos que eu tinha. E só de você falar isso, a pessoa automaticamente já baixa a guarda e tudo que você vier para falar depois já é absorvido de uma forma diferente. Gente, e assim terminamos mais um Papo de Vila. E nosso agradecimento todo especial às meninas do SOS Educação, Thaís e Roberta Bento, que também estrearam aí, olha gente, o podcast SOS Gestor. Muito obrigado, meninas. Obrigado também a tia Paula e a você que sempre vem nos escutando. Abraço, meu povo, e até terça-feira que vem. Papo de Vila.